A graça e a paz, irmãos. Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Pai, pelo privilégio de estarmos na Tua casa nesta noite. Senhor, te pedimos que a Tua palavra, ela continue, Senhor, a falar aos nossos corações. Que nós possamos estar prontos, Senhor, e preparados para receber do Teu recado nesta noite, Senhor. E que em nome de Jesus, meu Pai, eu não fale de mim, mas fale pelo Teu Espírito Santo. Senhor, abre a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor amado, o nosso coração preparado para ser terra fértil, meu Pai, onde a Tua palavra, Senhor amado, ela é lançada e a Tua palavra também traz, meu Pai amado, aí frutos. A Tua palavra também, meu Pai amado, traz o crescimento necessário em nome de Jesus. Queridos, eu quero falar nesta noite sobre uma liderança eficaz. Qual o motivo de trazer exatamente este tema? Eu tenho, nos últimos meses, estudado e preparado algumas coisas sobre liderança, não porque eu desejo fazer, mas porque foi um pedido aí da Comissão de Teologia da nossa igreja, e algumas coisas que eu preciso apresentar como trabalho. Então, eles colocam algumas coisas e a gente precisa caminhar. Então, eu tenho um trabalho para fazer e eu estou caminhando sobre liderança. E meditando nesta tarde, o Senhor começou a falar no meu coração. E eu creio que maravilhoso é nós recebermos e maravilhoso é nós repartirmos. E nesta noite eu quero repartir um pouco daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Queridos, em meio à estabilidade que nós temos vivido atualmente, o que mais nós precisamos é de uma liderança sadia e uma liderança forte. Da forma que nós temos vivido e o que nós temos encontrado, nós temos necessidade de encontrarmos liderança sadia e encontrarmos liderança forte. O tema da liderança, ela tem sido algo muito abordado ultimamente. São muitos seminários que nós vemos aí, propaganda sobre liderança, livros, cursos, fóruns. É tanta coisa que nós ouvimos falar sobre liderança. Empresas investem em liderança. Empresas pagam profissionais para falar sobre liderança. Empresas trazem pessoas capacitadas para falar sobre liderança. Contudo, a necessidade de uma liderança sadia e forte não restringe somente a empresas, mas essa necessidade está dentro da igreja. Essa necessidade está no meio das famílias. Essa necessidade de ter líderes que consigam aí unificar, que consigam entender e unificar a sua vida em Deus. Todas as vezes que nós ouvimos sobre liderança, independente de se você vai ouvir no meio corporativo, quando nós ouvimos falar sobre liderança, quando psicólogos vão falar sobre liderança, ultimamente, sobre liderança, a maioria, quando traz alguém para falar, traz um psicólogo, traz alguém formado numa área administrativa para falar sobre liderança. Mas dentro daquilo que eu tenho estudado, daquilo que eu tenho visto, independente de quem esteja falando sobre liderança, se é um psicólogo, se é uma pessoa cristã, ou se é uma pessoa independente, sempre ela vai focar em uma liderança que não tem como fugir de uma liderança unificada em Deus. Sempre ela vai trazer algo e ela vai sempre passar por essa liderança unificada em Deus. E talvez você esteja me perguntando ou vá me perguntar, mas afinal, que modelo de liderança é essa? Existe um modelo? E eu quero te dizer que existe um modelo, a liderança na palavra de Deus. Esse modelo existe. Por isso eu digo que todos aqueles que falam sobre liderança, se bem vão estudar, não tem como fugir do modelo. A Bíblia Sagrada, ela reúne alguns princípios de liderança que nós podemos ver e pode nos servir de inspiração para que nós possamos exercer essa liderança. Segui-lo pode ser importante,
pois seja nos negócios, seja na família, como eu disse, seja na igreja, nós só vamos alcançar uma estabilidade quando nós temos essa liderança sadia, essa liderança forte, mas essa liderança que não tem como nós fugirmos da palavra de Deus. Lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 2. Quando o homem é prudente e entendido, a terra se estabiliza. Ou se fica estabilidade. Há estabilidade. Quando o homem é prudente e entendido, a terra tem estabilidade. Provérbios 28, 2. E, queridos, para que isso aconteça, nós precisamos de mais pessoas dispostas a se reconhecer, a se ver como líder e que queiram aprender princípios, que queiram aprender princípios de liderança para aplicar. Porque muitas vezes nós até aprendemos, muitas vezes nós até ouvimos, mas nós não aplicamos aquilo que nós aprendemos. E a liderança, ela pode ser aprendida. A liderança é algo que pode ser aprendida. Tem pessoas que falam, eu não nasci para ser líder. De forma alguma. Nós, muitas vezes, na posição que estamos, precisamos olhar e tentar identificar um líder. Tentar olhar alguém que tem características. Então, existem algumas características. Mas dentro disso, dentro daquilo que o Senhor tem falado no meu coração, dentro daquilo que eu tenho orado ao Senhor, dentro daquilo que eu tenho clamado ao Senhor, não só pela liderança, quando eu olho para a minha vida e vejo naquilo que eu preciso ser como líder, naquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, eu oro para a liderança da igreja, eu oro para a liderança que nós temos política, eu tenho orado, o Senhor tem me impulsionado durante todo esse trabalho que eu tenho preparado para apresentar, o Senhor tem impulsionado a minha vida a orar pela liderança. Ele tem colocado a orar pela liderança do meu esposo, porque ele é aquele que lidera a minha casa, ele é aquele que direciona, que dirige, a última palavra é a dele, porque a palavra do Senhor diz que é assim. Então eu tenho orado, eu tenho dito, Senhor, dá sabedoria, Senhor, direciona, mesmo que às vezes algo eu não concordo, mas Senhor, Ele é o líder, então se Ele está dizendo e não é isso, então o Senhor direciona, o Senhor modifica. Eu tenho orado pela liderança da igreja, Senhor, se às vezes eu olho algo e eu não concordo, o Senhor trabalha, o Senhor faz, se é em mim que está errado, o Senhor trabalha em mim, mas eu preciso entender que a liderança, ela vem do alto e ela vem do Senhor. Mas o Senhor começou a dizer a mim, a liderança, ela pode ser aprendida. O Senhor começou a falar comigo e dizer, a liderança pode ser aprendida. Ninguém nasce líder. Isso é uma capacidade que nós podemos desenvolver. Porém, é preciso estarmos dispostos a aprender com quem pode ensinar. Você precisa estar disposto, você precisa estar disposta a aprender com quem pode te ensinar. Liderança, guarde bem, pode ser aprendida, mas você precisa estar pronto e disposto ou disposta para aquele que pode te ensinar. Porque muitas vezes nós não achamos que temos essa capacidade, ou é ao contrário, achamos que temos, achamos que somos realmente o melhor líder, e você olha para você e diz, eu tenho essa liderança, e aí você acha que não precisa aprender mais nada porque você já sabe, você acha que ninguém tem nada para ensinar porque você já sabe, e o Senhor começa a olhar e mostrar e dizer, você tem o que aprender, você precisa aprender. Todos os dias nós temos o que aprender. Todos os dias o Senhor vai usar pessoas para nos ensinar. O Senhor vai usar aqueles que têm maior conhecimento, mas também o Senhor pode usar pessoas que têm menos conhecimento do que nós, mas têm mais experiência. Mas talvez já tenha passado por aquela fase, já tenha passado por aquele momento. E nós precisamos aprender a ouvir. Nós precisamos aprender e a entender. Queridos, Filipenses capítulo 4, versículo 9. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco.
O apóstolo Paulo, ele disse aqui: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Afinal, o que Paulo está dizendo aqui? Aprendam a ser líderes. Aprendam a ser líderes. A liderança se aprende pela forma que nós respondemos aos desafios. Quando você recebe um desafio, é a forma que você recebe. É como você recebe esse desafio. A forma que você olha. Aí vai fazer a diferença. Jesus dedicou tempo para treinar os seus apóstolos. O evangelista Marcos diz, lá em Marcos capítulo 3, versículo 14. Designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Esses apóstolos treinados pelo líder Jesus fizeram histórias. Jesus treinou, Jesus ensinou, Jesus disse, ele escolheu pessoas simples, ele escolheu pessoas que não eram letradas, ele escolheu simples pescadores, mas ele olhou e disse, vou fazer de vocês, andem comigo, caminhem comigo, eu vou ensinar. E o Senhor começou a trabalhar, o Senhor Jesus começou ali. E hoje eu quero falar, nesta noite, sobre alguém que vai nos servir de exemplo. Não vou falar sobre Jesus porque você sabe que ele é o maior exemplo. Mas eu quero falar sobre alguém que Deus tem tocado no meu coração e que eu tenho estudado, que eu tenho me debruçado ali no texto e eu tenho olhado e tenho pedido, Senhor, clareia. Senhor, clarifica. Senhor, fala ao meu coração. E queridos, Neemias é um exemplo de liderança na Bíblia. Se existe alguém que é um exemplo de liderança, é Neemias. Abra aí a tua Bíblia, abra aí no livro de Neemias. E nós vamos caminhar por este livro. Então você pode deixar aberto aí que a gente vai caminhar. Neemias, ele foi um líder que fez coisas grandiosas porque ele tinha um grande caráter. Para ele importavam as mesmas coisas que importavam a Deus. Pensa bem, para ele importavam as mesmas coisas que importavam a Deus. Ele tinha ali uma vida muito tranquila na Babilônia. Ele era copeiro do rei. Deixa aberto que a gente vai ler. Ele tinha um cargo de muita importância. Logo, tinha grandes qualidades. Era inteligente, com grande capacidade de liderança. Milhares de quilômetros de distância, lá em Jerusalém, estavam seus irmãos deprimidos, desalentados e derrotados. Eu estou aqui contando a história para você, para depois a gente entrar no texto. Neemias, ele se importou com essa situação, como um bom líder. Queridos, líderes são sensíveis à situação que os rodeia. Pegue esta primeira dica. Líderes são sensíveis à situação que os rodeia. Sendo assim, Deus se importa, e por isso Deus busca também capacitar aqueles que se importam com o problema dos outros. O líder que não olha para os outros, o líder que não se importa com o que está acontecendo ao seu redor, o líder que ele fala, vamos, e você segue, e ele nem olha para trás para saber qual é a sua dificuldade. Ele não serve, porque ele não está dentro do modelo, daquilo que Deus tem colocado e tem ensinado. Deus se preocupava com a situação daquele povo, pois ele tinha um grande plano para Israel. Neemias também se preocupou pela situação ali que estava acontecendo. E isso fez dele, perante Deus, um líder que Deus estava procurando. E o Senhor colocou para que ele pudesse reconstruir as muralhas de Jerusalém. Eu sei que é uma passagem bastante conhecida, uma história muito conhecida. Mas não pense você que Neemias estava preparado para esta missão. Não pense você que Neemias, ali, quando o Senhor o chamou, na verdade, Deus escolheu porque ele estava disponível. Não pense que ele estava preparado. Ele estava disponível.
igualmente pode acontecer comigo e com você. Deus não olha para as nossas capacidades, mas para a nossa disponibilidade. Às vezes você olha e diz, eu não tenho condições, eu jamais poderei ser líder, eu jamais poderei estar nesta posição. Só que quando o Senhor olha para nós, quando o Senhor olha para você, talvez quando o Senhor olhou para você e te colocou na posição que você está, o Senhor olhou e te colocou porque Ele olhou em você a disponibilidade de fazer. Ele olhou em você e disse, este meu servo ou esta minha serva está disponível para fazer. Com certeza, deveria ter pessoas mais capacitadas. Com certeza poderia ter pessoas com maior qualidade, com certeza, mas talvez, ou eu digo que aqueles que estavam ali mais capacitados, tinham mais estudo, tinham mais isso e mais aquilo, não estavam disponíveis. Não queriam fazer. E quantas vezes o Senhor quer usar, mas Ele olha para o coração e Ele vê que não tem um coração disponível. Ele olha para o coração e diz, olha, este não está disponível, porque o primeiro momento, a primeira dificuldade que acontecer, vai cair fora. A primeira coisa, a primeira dificuldade, a primeira vez que alguém chegar e reclamar de algo, ou que alguém chegar e colocar o dedo e dizer algo sobre a liderança dele ou dela, vai dizer, não, eu não quero mais, eu já vou entregar, está saindo fora. Porque na realidade não estava disponível. Não precisamos ter talento para a liderança, precisamos estar disponível a realizar. Se Deus nos chamar, o que Ele pedir, Ele quer que eu e você estejamos prontos, porque Ele vai nos capacitar, Ele vai fazer, Ele vai agir, é Ele. Mas aí, queridos, eu quero abrir aqui um parênteses. Você está disponível? Você entende esta palavra? Mas aonde você tem deixado ser capacitado? Aonde você tem deixado o Senhor trabalhar em você? Aonde você tem ouvido aqueles que podem caminhar com você e que sabem um pouco mais? Aonde você tem tido a humildade de dizer, Senhor, eu não sei fazer, coloca alguém para me ajudar. Eu não sei fazer, coloque alguém que me ensine. Eu não sei fazer. O Senhor quantas vezes coloca e você não aceita? O Senhor coloca pessoas, às vezes a pessoa vem te dar, posso te dar um toque? O que você está fazendo? Se você fizer assim, fica melhor. Sabe o que você faz? Dá de ombro. Será que você está disponível mesmo? Será que é assim? Esta é a palavra do Senhor. E o Senhor trouxe para a minha vida. Porque antes de eu entregar no altar, o Senhor traz para mim. Antes de eu entregar no altar, o Senhor fala comigo. Você está disponível mesmo? Você está pronto? Se alguém vem te corrigir, será que essa correção, você vai olhar por cima e dizer, não, eu não? Será que você só aceitava a correção que vinha do seu pai, porque era o seu pai, porque era o pastor que tinha não sei quantos anos? Será que a correção de alguém, você não aceita? Eu me lembrei que eu recebi uma correção, e eu não tenho nenhum problema em falar sobre correção. Não tenho esse problema, graças a Deus. Quando eu comecei a ministrar ceia, eu não ministrava aqui na frente. Meu pai sempre me colocou para ministrar para as pessoas que não vinham. Só depois eu tive a oportunidade de ministrar aqui. Mas eu fui ministrar com um pessoal que tinha faltado numa quarta-feira aqui na igreja. A gente ministra depois do culto. E eu inverti a ordem. Em vez de eu ministrar primeiro o pão e depois o vinho, eu dei o vinho e depois o pão. Aí o falecido irmão José Nilson olhou para mim e falou assim, pastor, acho que você errou, hein? Aí olhou para mim assim, mas eu queria ministrar. Terminei. Aí eu fiquei assim. Depois ele, eu acho que você errou. Eu parei, falei, irmão, é verdade, eu errei. Realmente eu errei. Aí eu fui lá saber por que tem que ser a ordem. Existe uma ordem. Isso tem uma forma de fazer. Aí eu fui, muito obrigado, viu, irmão? Eu agradeço, porque, tá vendo? Que bom. Ainda falei para ele, que bom, né? Ele falou, o pastor ensinou, né? Como assim? Ensinou, tô vendo você fazer errado, eu tenho que falar, né? E eu agradeci. E, queridos, a gente precisa ter esse coração ensinável. Às vezes a gente faz, não é porque não sabe, é porque às vezes faz até, né? Como eu digo, eu fiz.
Eu estava começando, eu fiz. Eu nunca parei, imagina, nasci no lar evangélico, eu nunca parei para observar por que eu tenho que fazer primeiro esse ou depois aquele. Mas nós precisamos ter esse coração, essa disposição. Nós precisamos realmente agradecer. Cada vez que o Senhor coloca alguém no teu caminho para te ensinar, agradeça. Cada vez que o Senhor coloca alguém disponível e diz, vem aqui, eu vou te ensinar. Vem aqui, é assim que faz. Tem que agradecer. Isso não é só aqui na igreja não, queridos. Isso é no meio corporativo. A forma que você faz, quando você entra numa empresa, quando você está, agradeça. Quando nós somos gratos por aqueles que nos ensinam, nós crescemos mais rápido. Nós crescemos mais rápido. Quando nós reconhecemos, eu não sei como é que faz isso aqui. Gente, eu não tenho esse problema. Eu mando mensagem, Caio, eu não sei fazer tal coisa, como é que faz? Não tem problema não. Pergunto, Leto, eu não sei tal coisa, como é que faz? Se eu precisar perguntar lá para o grandão, eu pergunto para ele. Se eu tiver que, olha, eu estava com uma dificuldade aqui, eu preciso de uma interpretação, não estou entendendo isso daqui, me explica. Clareia para mim aqui. Eu não tenho essa dificuldade. Queridos, existem lições de Neemias que nós podemos entender. E Neemias, ele foi construindo com visão e com fé. Eu quero te dizer nesta noite, construa a liderança que o Senhor colocou nas tuas mãos ou que o Senhor ainda vai colocar. Mas construa essa liderança com visão, construa essa liderança com fé. Se você pedir ao Senhor, Senhor, eu quero a visão que vem do Senhor, porque quem me chamou foi o Senhor, quem me encontrou disponível foi o Senhor. Então me dá visão, me dá em nome de Jesus, me dá fé, e que eu possa olhar, e que eu possa fazer o melhor, e o Senhor vai entender o que é o meu melhor, porque às vezes nós dizemos que nós estamos fazendo o melhor, e nós achamos que nós vamos passar a conversa, ou até passamos a conversas em outros, mas o Senhor olha o nosso coração e Ele sonda. Então Ele sabe quando você faz o melhor, Ele sabe que quando o que você está preparando aqui é o melhor que você pode entregar, mas Ele também sabe quando você faz de qualquer jeito. Ele também sabe quando você entrega de qualquer maneira, quando você fala, é desse jeito mesmo. Ele sabe. Então entenda que você não faz para a sua liderança, você não faz para esse ou para aquele, você faz para o Senhor, e é em todas as coisas, porque não é só aquilo que nós entregamos na casa do Pai, é quando nós vamos fazer na nossa casa, quando nós vamos fazer no nosso trabalho. Se você faz de qualquer maneira no seu trabalho, você não está sendo um servo, um cristão, você está entregando de qualquer jeito, então não reclama, não reclama. Às vezes você fica, Senhor, eu quero uma promoção, eu quero isso, eu quero aquilo, mas o Senhor está olhando você fazer de qualquer jeito. Ele vai te abençoar? Ele vai colocar as mãos? Não, Ele não vai. Ele não vai, porque o princípio da palavra está fora. Queridos, Neemias, como eu disse, é um livro inspirador, que não apenas narra aqui a reconstrução física de Jerusalém, mas também oferece valiosas lições espirituais para as nossas vidas. Neemias, ele era um servo fiel de Deus, e ele nos mostra também como nós podemos aqui superar os desafios, como nós podemos liderar com integridade, como nós podemos permanecer nos comprometimentos da missão que Ele tem nos dado. Vamos aqui um pouquinho mergulhar nessa lição e vamos ver aquilo que o Senhor pode falar mais um pouquinho aos nossos corações através de Neemias. Abra aí Neemias capítulo 1, versículo de 1 a 4. Eu já vou ler para nós ganharmos tempo aqui. A palavra de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Unani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, o restante que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Queridos, Neemias, ele tinha uma visão e um comprometimento. Neemias, ele aqui inicia sua jornada com uma visão clara, com um coração comprometido. Ao ouvir sobre a condição de Jerusalém, ele não apenas se compadece, como diz aqui no texto, mas também se compromete a agir.
ter uma visão alinhada com a vontade de Deus é um comprometimento genuíno. É o primeiro passo para qualquer empreendimento, para qualquer coisa acontecer. Dar significativo, ser significativo. Então, quando eu e você olhamos para a liderança, quando eu e você olhamos para aquilo que nós vamos fazer, nós precisamos ter visão e termos comprometimento. Aqui em Neemias, de 4-11, e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando, é o 4 que eu estou lendo, e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade por aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos aos teus ouvidos, os teus olhos abertos, para ouvires a oração do seu servo, que eu hoje faço perante a ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti também, eu e a casa de meu pai temos pecado. E de todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste, estou no 8, a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. E então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo que resgataste com a grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graças perante este homem. E então era eu o copeiro do rei. Queridos, aqui a oração era um fundamento. Para você que pensa em liderança, antes de tomar qualquer ação, Neemias ajoelhava em oração. Sua comunhão com Deus era o fundamento de sua força e de sua sabedoria. A oração não é apenas uma formalidade. É uma conexão profunda com Deus que tem poder de transformar as circunstâncias. Neemias não ensina que nossos planos devem ser forjados de qualquer maneira. Ele diz que nossos planos, os planos que nós temos, a sua liderança precisa ser forjada em oração. Então, com uma liderança, você precisa forjar isso em oração. É necessário, aqui diz, a oração que se fizer. Quantas vezes nós fazemos tantos planos? Quantas vezes estamos liderando? Quantas vezes estamos fazendo? E a liderança, eu digo, igreja, trabalho, família. Você está fazendo tudo isso sem ser forjado na oração. Você passa aí tomando suas decisões, tomando, as iniciativas, fazendo isso, fazendo aquilo, mas está faltando a oração. Está faltando ali colocar, está faltando essa estratégia de orar, de se colocar. E Neemias, ele nos diz que os planos precisam ser forjados em oração. Queridos, Neemias 2, de 5-8. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em sua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais o rei: se ao rei parece bem, dei-me cartas para o governador, dai-lhe do rio, para que me permita passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guardar da floresta do rei.
para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa, para o muro da cidade, para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus, sobre mim. Então fui aos governadores dali do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Queridos, li um pouquinho mais aqui. Neemias, ao obter a permissão do rei, aqui ele estava dizendo, eu preciso de permissão. Ele não avança impulsivamente. Ele elabora um plano sólido ali e estratégico. Isso nos lembra a fé e não exclui a necessidade de planejamento e cuidado. Deus honra a diligência, a sabedoria na execução dos planos e dos propósitos. O Senhor te chamou para a liderança. O Senhor tem te colocado na posição. Então eu te digo, peça ao Senhor sabedoria. Peça ao Senhor diligência. Peça ao Senhor para que Ele te ajude na execução dos propósitos. Porque nós fazemos muitos planos, nós caminhamos, escrevemos, fazemos isso, fazemos aquilo, e nós deixamos de pedir ao Senhor, deixamos de olhar para Ele. Neemias aqui, ele estava se preparando para reconstruir os muros que tinham sido derrubados. Uma liderança inspiradora. Do 17 ao 18 diz, então, Neemias 2, 17 a 18, então lhes disse, bem, vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde comigo, reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei como a mão de meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Queridos, ao compartilhar a visão com os outros, Neemias não apenas os informa, mas ele os inspira. A sua liderança não é imposta. Ela é compartilhada e ela é motivadora. Neemias desperta ali um espírito de cooperação, de unidade, lembrando de que líderes eficazes inspiram outros a se juntarem à visão. Líderes eficazes, você chega e você não impõe a sua posição. Você não diz que tem que ser assim. Você diz, vamos comigo. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua cooperação. Você inspira, você não impõe. Neemias não tinha como reconstruir aqueles muros sozinhos. Como Neemias ia levantar aqueles muros sozinhos? Ele precisava de pessoas. E muitas vezes nós, em nossa liderança, e eu digo isso e me coloco, não me tiro de maneira alguma da palavra que eu trago nesta noite. Muitas vezes nós, em nossa liderança, achamos que podemos fazer sozinhos e nós deixamos de entender de que nós precisamos das pessoas para que nós possamos construir. Uma família construída precisa de ter uma família. Você não é família sozinho. Você não é família sem a sua esposa, sem os seus filhos. Você precisa dessa construção. Nós não somos uma empresa sozinho, você precisa de uma empresa de pessoas para se desenvolver. Você trabalha numa linha de produção, como que você vai trabalhar numa linha de produção sozinho? Tem como? É possível? Não. Você pode saber fazer tudo, se não tiver alguém para te ajudar, o negócio não vai dar certo. E da mesma maneira, é a casa do Pai, é a igreja, é desta forma. Ninguém lidera nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. E a igreja do Senhor, ela só cresce, ela só vai à frente quando nós estamos nessa liderança inspiradora. E quando nós olhamos e vamos junto e caminhamos junto. O Senhor está dizendo esta palavra nesta noite. E eu estou dizendo, eu tenho debruçado aqui no livro de Neemias. Eu tenho lido e tenho pedido, Senhor, clarifique, fala. E a gente leva cada uma. É cada uma. É isso aqui, é desse jeito. Queridos, Neemias 4, de 6 a 9. Nós estamos finalizando.
Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sabalá, Tobias, os arábios, os amonitas e os asdonitas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Queridos, aqui havia uma oposição. Enquanto a obra progride, a oposição surge. Você sabia disso? Você em posição de liderança vai haver, sim. Sim, é claro que vai haver aqueles que vão se opor contra você. Claro, existe a oposição dentro do trabalho, existe a oposição dentro de casa, existe a oposição dentro da igreja. Sempre vai haver oposição. Jesus tinha os seus opositores. Ele tinha aqueles que eram os seus opositores. Sentado à sua mesa estava um opositor. Talvez sentado à sua mesa possa ter um opositor ou uma opositora, alguém que está ali se opondo àquilo que você está fazendo. Mas, queridos, Neemias, ele enfrentou as zombarias, ele enfrentou tudo que o Senhor colocou, e ele não desanimou. Mas a sua resposta é uma lição para nós. Ele se volta para Deus em oração e persiste no trabalho. Nas lutas da vida, nossa resposta deve ser confiança em Deus. Deve ser persistência na busca dos objetivos que você tem certeza que Deus colocou. Se você tem certeza absoluta de que o Senhor colocou, Neemias, ele entendia, o Senhor me mandou ir, o Senhor me mandou reparar estes muros, e eu tenho certeza absoluta daquilo que Deus me mandou fazer. Então eu quero te dizer nesta noite, esta palavra é para mim, esta palavra é para você. Você tem certeza absoluta daquilo que o Senhor colocou, você tem certeza absoluta da liderança, você tem certeza absoluta. Então eu digo, mesmo que estejam se opondo, você se levanta, você ora, e você pede ao Senhor, porque Ele é com você. É a palavra do Senhor. A oposição no teu trabalho? Quem abriu essa porta para você foi o Senhor, não foi? Não foi Ele que abriu? Quem abriu a porta para você? Quem te colocou lá? Eu ouvi um testemunho de uma pessoa que foi membro da nossa igreja hoje, e ela me dizia, eu disse, nossa, mas eu não sabia que você era professora. Ela falou assim, eu fiz a faculdade, terminei, e aí ela me disse, eu trabalhei tanto tempo em um lugar, e não era fácil, foi muito difícil. E eu comecei a orar ao Senhor e pedir, Senhor, eu preciso de um trabalho mais próximo, eu preciso de meio período, eu tenho uma criança pequena. E começou a falar. E ela disse que Deus tocou no coração dela e disse, vai entrar no currículo em tal lugar. Ela falou, eu fiz o currículo, levei e entreguei. E subindo aqui, na escola Pirâmide. Ela desceu. Ela disse que quando ela chegou em casa, o telefone tocou. Eu peguei seu currículo aqui, você pode vir fazer uma entrevista? Posso. Ela falou assim, só tomei banho e voltei. Fiz a entrevista. 2 dias depois eu estava trabalhando dentro daquela empresa onde o Senhor abriu a porta para mim, onde o Senhor colocou. E eu te digo, o Senhor abriu a porta para você, Ele te colocou, tem oposição, tem opositores, o Senhor te colocou, você lá está como servo. Então, em nome de Jesus, creia, em nome de Jesus, não olhe para as adversidades. Você é servo e você é um líder onde o Senhor te colocou. Mesmo que você não esteja na posição de liderança. Mesmo que ali você não tenha lá o título. Sabe por quê, gente? Muitas vezes a pessoa não tem o título, mas ela é líder. Sabe por quê? Porque o título quem coloca é o Senhor. O título quem coloca é o Senhor. Hoje as pessoas estão muito preocupadas com os títulos, com quem colocou, com quem fez. O título quem coloca é o Senhor. Sabe por quê? Quem diz que vai usar é o Senhor. Quem faz é o Senhor. E Ele é especialista em usar aqueles que são improváveis. Ele é especialista em usar aqueles que ninguém dá nada. Ele é especialista em usar aquele que estava sentadinho ali. Quando a pessoa vê, como que isso aconteceu?
Só que para que isso aconteça, você precisa estar debaixo da proteção de Deus e principalmente estar com o seu joelho no chão em oração e seguindo a palavra. Estamos finalizando. Neemias 5, 14 e 15. Também, desde o dia em que me mandou que eu fosse seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu e nem meus irmãos comemos o pão que eu tinha direito por ser governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiam o povo e tornaram-lhe pão e tomaram-lhe pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, e até os seus servos dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz por causa do temor a Deus. Queridos, na medida que Neemias assume a posição de liderança, sua administração é caracterizada pela justiça e pela generosidade. Aqui, nós estamos vendo que o povo era oprimido, mas quando ele assumiu, a sua liderança começou a ser caracterizada por justiça e por generosidade. Ele priorizava aqui o bem-estar do povo sobre os ganhos pessoais. Isso reflete a importância de liderar com integridade e amor aos outros. Quantas vezes nós vamos olhar liderança, que antes de ser líder era uma pessoa, depois que virou líder, você nem conhece mais. É ou não é? Sobe. Pensa no teu trabalho. Vamos esquecer a igreja um pouco e vamos pensar no trabalho. A tua amiga, aquela que tomava café com você de manhã, almoçava, dividia a marmita contigo, aí recebeu uma promoção. Pois é, dê poder aos seus, como é que é? Dê poder aos seus que os conhecerá. Ai, Senhor, se formos servos de Deus, isso não vai servir, não é verdade? Tem que ser assim. Mas aí a tua amiga, né? O teu amigo, sei lá, de repente recebeu uma promoção e virou teu chefe, né? Você ficou abaixo. Aí já não anda mais com você, muito menos dividir a marmita. Aí a coisa começa a mudar de figura. Por quê? Queridos, olhe para você. Olhe para você, assim como eu olho para mim. E reconheça aquilo que o Senhor coloca nas tuas mãos. E olhe se você está sendo uma liderança justa. Olhe se você está tendo generosidade. Olhe se você está sendo justo. Se você está sendo justa. Se para uns é de uma maneira e para outros é de outra. Olhe como você está agindo. Eu tenho liderança na minha casa como mãe, pelos meus filhos. Eu tenho que olhar se eu não estou sendo injusta. Bato no um, não bato no outro. Para ser justo, eu bato nos dois. É, não é? Não é boa? É amor, desse jeito. Para ser justo, tem que bater nos dois, né? É para não dar briga. Isso está acontecendo na sua casa, não é, amor? A mãe do Leto, 3 homens e uma menina. Quando o negócio ia pegar lá, ele já sabia. Pelo amor de Deus, não faz, porque a mãe aqui não vai ver quem fez, ela vai pegar todo mundo. É assim que ela fazia, que é para não ficar. Então, queridos, nós precisamos dessa generosidade. Precisamos olhar para a nossa liderança. Precisamos olhar como nós estamos agindo. E eu estou finalizando aqui. Neemias 6, de 2 a 3. Diz aqui, Sambalate e Gesem enviaram mensageiros para me dizer, vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer, faço uma grande obra, de modo que não poderei ir, porque cessaria esta obra para ir ter convosco. Por que cessaria esta obra para ir ter convosco? Queridos, me desculpe porque eu estou precisando trocar o óculos, então está uma maravilha aqui. Discernimento espiritual. Quando os inimigos tentaram enganar Neemias, ele demonstra o discernimento espiritual. Ele compreende a astúcia de seus oponentes e permanece fiel à sua missão. O discernimento espiritual é crucial para resistir às artimanhas do inimigo em nossas vidas. É preciso discernimento. É preciso discernimento.
Quantos anos eu vivi com o meu pai ensinando, pregando, falando na igreja e ensinando em casa. Peça ao Senhor discernimento, porque sem discernimento você faz coisa errada. Peça ao Senhor discernimento. Queridos, é necessário termos discernimento. Sabe por quê? Porque muitas vezes você, como líder, Satanás vem e arma lá uma arapuca. Ele vem com uma artimanha. Ele vem com uma conversa diferente. Ele usa o que ele disse contra o que ele disse, contra o que ela disse, e quando você vê, você está enrolado no meio. Peça discernimento. Peça discernimento. Nós precisamos em todo tempo discernimento. Dentro de casa, no trabalho, na casa do Pai. Nós precisamos de discernimento para saber como nós vamos fazer. Satanás não está brincando, gente. Ele quer atrapalhar, ele quer impedir, ele quer tirar você de onde você está, ele quer acabar com a família, ele quer fazer ali tudo. Você precisa de discernimento. Neemias 6, de 12 a 13. Eu já li, né? 12, 13. E percebi que não era de Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalá o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, para que assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma coisa para me defamar e assim me vituperarem, para assim me atrapalharem. Queridos, Neemias, ele é confrontado com tentativas de difamação, mas a sua resposta é o testemunho da sua fidelidade. Ele permanece inabalável em sua dedicação a Deus e à missão que foi confiada a ele. Diante das críticas e das tentativas de difamação, nossa fidelidade a Deus deve ser a nossa âncora. Se te defamarem, se te criticarem, se apontarem o dedo contra você, e você está dentro da palavra, não se preocupe. Deus deve ser a sua âncora. Continue cumprindo a missão e se dedique à obra, aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Neemias finalmente completou a reconstrução em tempo recorde, diz a palavra. Sua dedicação é reconhecida por todos e a glória foi dada a Deus. E isso destaca a importância de cumprir a missão que Deus nos deu, a missão que Ele confiou a cada um de nós. O Senhor te confiou uma missão. Ele te confiou uma missão dentro da tua casa. Ele te confiou uma missão no teu trabalho. Você não está lá por acaso. Quem fez com que aquele currículo fosse escolhido e fosse colocado você lá foi o Senhor. Você está aqui, você tem uma missão. Então, podemos entender que nós estamos em missão. Nós estamos em missão. Mas que eu e você possamos pedir ao Senhor a direção necessária. E entender tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E entender tudo aquilo que Ele tem para trabalhar em nossas vidas. E eu e você possamos saber que para fazer uma construção, para fazer algo que o Senhor tem colocado, nós precisamos estar prontos, dispostos. Precisamos colocar o nosso joelho no chão e pedir ao Senhor, faz de mim, ó Pai, um líder eficaz. Faz de mim uma liderança eficaz, em nome de Jesus. Amém?